Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde e Bem-Estar. Hoje o nosso assunto é repatriação. Nós iremos abordar esse tema com bastante empatia e respeito. Hoje eu tenho aqui comigo no estúdio o André, ele que é coordenador de repatriação. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. A gente sabe que nem sempre nós esperamos que algo aconteça, não é mesmo, André? Mas muitas das vezes a gente precisa ter a informação correta para minimizar um pouco a dor da família, o luto e até mesmo aquela emoção que a gente está sentindo na hora da perca. O Ministério Brasileiro de Relacionamentos Exteriores, ele recomenda que caso a morte de um brasileiro ocorra fora do Brasil, a primeira coisa, o primeiro ato é a gente entrar em contato com uma casa funerária. É isso mesmo? Correto. Esse é o primeiro passo. Sim. E o que deve ser feito nesses casos? Como a família deve se reportar? Quais são os documentos que são precisos? Ok. Acho que, primeiro que tudo, em termos da cultura, no Brasil as coisas são muito rápidas. A gente está acostumado a fazer funerais muito, 2, 3 dias após a morte. Eu acho que a primeira coisa que a família é difícil, é um momento que as pessoas estão com a emoção à flor da pele, mas que a duração, o período são diferentes. Aqui no Reino Unido, são passos legais que não existem no Brasil. Se, por exemplo, o mais comum, que a morte ocorre num hospital ou num abrigo, então o médico vai passar esses documentos pro cartório local para fazer esse registro. E no caso da família, vai online, faz a marcação e depois vai pessoalmente, faz o registro da certidão de óbito. Esse é o primeiro passo. Sem isso, a gente não pode começar a trabalhar. Então, André, nesses casos, a casa funerária, ela faria o papel de interlocução entre as autoridades envolvidas, encaminharia toda a documentação necessária e, se caso a família opte pela repatriação do corpo ou dos restos mortais ou até mesmo das cinzas, isso tudo seria de responsabilidade da casa funerária, é isso? Exatamente. Para cada opção que a família escolha, há uma série de documentos que são diferentes. Tem que ser solicitado de organismos diferentes. Então, o nosso objetivo é a família já está enlutada, já tem muita coisa na cabeça, não ter que ficar falando ou organizando com diversos departamentos diferentes que vão dar informações contraditórias. A ideia é, a partir do momento que a família nos dá a certidão de óbito e o documento do falecido ou da falecida, a gente cuida de todo o restante do processo. Agora, uma coisa muito interessante é o padrão cultural, né? Então, no Brasil, a gente sabe como isso acontece muito rápido, às vezes 12 horas, 24 horas, a família está ali vivendo aquele luto, muitas das vezes que é inesperado, mas ao mesmo tempo já tem que decidir a parte prática, né? Como que é aqui no Reino Unido? Então, aqui funciona bastante diferente. Aqui, um prazo normal, mesmo que seja para uma pessoa que morreu aqui, que vai ser enterrada no cemitério local, os próprios britânicos gostam de ter tempo de exatamente organizar tudo. Então, 2, 3 semanas é um tempo normal. Menos que 3 semanas é considerado muito rápido. Então, com a consequência disso, que em quase todos os casos, as famílias optam pelo embalsamento. 9 em 10 famílias optam pelo embalsamento. Por quê? Porque isso preserva o falecido ou a falecida para dar exatamente tempo para a família organizar, para que as coisas aconteçam sem aquela pressão do tempo. E que é uma coisa que é bem desenvolvida aqui, o embalsamento é diferente do feito no Brasil. Como é feito o embalsamento, André? Boa pergunta. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu gosto muito de comparar e dizer que, para uma comparação muito por alto, pensa um pouco na hemodiálise. Tem uma máquina bombeando o sangue para a pessoa, no caso são produtos químicos. Só para ter uma noção, um embalsamento aqui precisa de 2 pessoas, 2 técnicos que vão estar durante todo o período e leva pelo menos 2 horas. Não é aquele embalsamento de injetar Formal. químico, exato, formal, não, é um embalsamento completo. Certo. Tanto é que é feito para exatamente preservar o corpo, porque, por exemplo, para o Brasil, se vai para São Paulo e Rio, temos voos diretos de Londres, mas se vai para a Amazônia, se vai para Rondônia, vai para o Nordeste, não há voo direto. Então tem que ser um embalsamento que vai resistir 24 horas, 30 horas, num ambiente que não é refrigerado. Sim. Então, por isso que é feito realmente, é um processo que é feito que, nesse ponto, as famílias brasileiras podem ficar despreocupadas, que é um embalsamento feito, a gente chama de embalsamento tropical, que é exatamente para
pro clima do Brasil, ou da África, ou da Austrália, que são as partes que nós fazemos mais repatriações. Certo. Agora, André, como é para você, brasileiro, trabalhar com isso aqui no Reino Unido? Foi um choque culturalmente para você quando você participou do seu primeiro caso de embalsamento ou até mesmo de um enterro? Conta para nós como que foi a sua experiência. O primeiro caso, por tudo que eu digo que tudo parece que é escrito, o primeiro caso meu foi uma família brasileira, que foi, eu nunca vou esquecer, não por ser o primeiro, porque para mim, eu já lidei com muitos casos, mas para mim o mais difícil é quando são bebês, e era um bebê. Quando a pessoa, não é desmerecendo, mas uma pessoa já idosa, teve uma vida, foi feliz, brincou, teve filhos, então pôde viver, mas um bebê não teve essa chance. Então, para mim, eu acho que é a parte mais triste. E foi exatamente com a família brasileira. A mãe estava muito chocada. Claro, foi muito difícil. Posso imaginar. Então, quase que todo o processo a gente lidou com a mãe dela, com a avó. Sim. E como que é essa parte emocional? Vocês dão suporte para essas famílias, para quem está lidando com a perca? Existe esse suporte que vocês fornecem? No Reino Unido, quando isso independente de ser brasileiro ou qualquer outra nacionalidade, existe no hospital, é dado um suporte, que é o que a gente chama de Bereavement Pack, que tem psicólogo no hospital que vai fazer e vai explicar todo o processo. Então, normalmente, quando as famílias vêm para nos visitar, vem com a gente, já passou por isso. Então, elas já estão um pouco mais preparadas. Então, talvez, aí vem aquela parte da cultura. Talvez por a gente não lidar tanto com os latinos, a gente lida muito com os africanos, por causa da colonização. Eles querem voltar, até aquela coisa, talvez a pergunta, por que da repatriação? Poxa, são pessoas que moram aqui, mas nasceram e foram criados em outros países. É um exemplo do Brasil, alguém que morou 20 anos em São Paulo, por exemplo, veio para cá fazer a vida, mas os avós estão lá, os pais estão lá. Sim. Então, a gente faz, essas pessoas, apesar de quererem voltar, são mais reservadas. Então, raramente choram. É muito raro a gente chorar. Acho que até hoje eu estou fazendo isso, já fazer 2 anos, só vi 3 pessoas chorarem. E uma das 3 foi exatamente a família brasileira. As outras 2 foram famílias africanas, mas que foram mortes que não foram inesperadas. Então, elas não estavam preparadas para aquilo. Claro, é uma situação difícil, né? A gente sabe que um dia vai acontecer para todos nós, mas é uma situação que ninguém está pronto e a gente tem muito que aprender, né? A lidar, e o motivo dessa conversa aqui hoje com você é passar a todos nós, todas as pessoas que estão assistindo a gente, a informação correta de como proceder. A gente já falou aqui que a melhor maneira é, então, entrar em contato com uma casa funerária e aí sim será decidido qual é a melhor opção ou qual foi a opção que foi escolhida pela família ou pela pessoa que faleceu, né? E muitas das vezes algumas pessoas ficam com receio de fazer a repatriação por causa dos custos. Você poderia explicar para nós quais são os custos de ser enterrado aqui na Inglaterra, no Reino Unido, ou de fazer a repatriação? Qual ficaria mais caro ou que seria mais viável? Essa é a grande surpresa. A Inglaterra é um país muito caro. Então as pessoas pensam, poxa, vai ser caro fazer a repatriação. Eu vou colocar rapidamente nessa ordem. O mais barato é a cremação, e depois a pessoa pode carregar as cinzas, juntamente quando for ao Brasil. A segunda opção é a repatriação, e a opção mais cara é fazer o enterro aqui. Vou dar um exemplo. Uma repatriação para São Paulo ou Rio de Janeiro, a gente entrega um corpo em Guarulhos ou no Galeão por menos de 3.400 libras, incluindo embalsamento, incluindo caixão, incluindo tudo, incluindo visita da família. Vai ter o tempo de ter aquele tempo privado com o falecido ou a falecida. Se for fazer uma cremação, varia de 1.500 a 3.000, dependendo das opções, em libras. Se a gente vai falar então de um enterro, aí o enterro já estamos a falar de, no mínimo, muito por baixo, 7, 8 mil libras. Isso sem com aquela coisa bem básica. Se você for acrescentar a limusine, a carruagem, aí a gente já vai para 10, 15 mil libras. Sim, foi importante você tocar nesse assunto, porque a tradição do enterro aqui no Reino Unido é muito diferente do que a gente tem no Brasil. Você acabou de citar a carruagem, né? Você citou a limusine.
Você poderia explicar para os brasileiros que estão assistindo a gente como é a tradição britânica? Pronto, tem as duas opções. Tem a opção mais moderna, que é com um carro próprio, que ele é aberto com vidro, ou seja, as pessoas podem ver o caixão. Essa é a opção mais moderna. E a opção tradicional, que é com a carruagem, com os cavalos, com a pessoa vestida, até parece com o guarda da rainha. E aí tem toda essa opção que é feita. Com todos tem o que a gente chama de condutor, que é a pessoa que é quase o maestro de cerimônia, o mestre de cerimônia. O objetivo dele é estar com a família, exatamente prestando esse suporte e orientando as outras pessoas. Ele não vai pegar no caixão, ele vai estar ali para ser a ponte entre a família e o naoro, o cemitério e tudo que é necessário. Eu queria aproveitar, se me permite, claro, para até dizer que a gente tem um museu. Você falou da carruagem, e a gente tem a carruagem lá. É uma das peças que nós temos no nosso museu, que é o Museu Nacional Funerário, que eu acho que vale a pena, de repente, fazer uma visita. Claro, seria um prazer. Muito obrigada pelo convite, com certeza a gente vai lá. E o que mais tem no museu de interessante? Tem de tudo, vamos lá. A gente mostra como... essa eu acho que é uma parte bastante interessante. Mostra como era a viuvez das senhoras e dos senhores. Tem toda uma etiqueta de roupa. Por 6 meses só pode usar preto, depois a meia pode mudar de cor, tem todo uma norma. Um protocolo. Um protocolo, exatamente, de como as senhoras deveriam se vestir. Temos as joias, temos réplicas de caixões, tem muitos documentos. A primeira certidão de óbito feita aqui. Tem, se a pessoa se sentir à vontade para ver, tem um dos primeiros embalsamentos de um braço de uma pessoa. Tem um que eu acho bastante interessante, que é a máscara, que se chama máscara Death Mask, ou máscara da morte. Não é uma máscara da morte, é a máscara que foi... Eu vou falar bem rápido, porque é uma história bastante interessante. É uma senhora que morreu na França, descobriram depois de muitos dias. Ela morreu no Rio Sena, foi suicídio, e ela estava super preservada. E ela era muito bonita. E ninguém sabia quem era ela. Então, foi feita uma máscara, na época não tinha fotografia, então alguém esculpiu o rosto dela, e como depois, no futuro, ou já nesse 1930, 1939, para ser exato, queriam fazer a máscara para as pessoas, para os médicos fazerem um treino do boca a boca, das autópsias, e queriam usar o rosto de alguém conhecido, então utilizaram o rosto dela, que era uma pessoa famosa, muito bonita e que não tem vestígios. Então, todos os médicos que fizeram, mesmo no Brasil, que fizeram todo o curso, acabaram por ver ou beijar o rosto dessa senhora francesa. A gente tem a máscara oficial dela, a primeira dela. Sim, com certeza nós vamos lá. Obrigada pelo convite. Agora eu vou chamar os comerciais e a gente já volta. Estamos de volta com o André, ele que é brasileiro e coordenador de repatriação de corpos aqui no Reino Unido. André, conta para nós como ficaria essa situação de diferentes culturas e religiões, como você enxerga, quais foram as experiências que você já teve, conta para nós um pouquinho. Ok, então vamos comparar com o Brasil, que é o que todo mundo sabe. Eu acho que eu costumo sempre dizer que é o famoso copo meio cheio e copo meio vazio. Nós, brasileiros, olhamos a morte como o copo meio vazio. Poxa, a saudade, aquela pessoa nunca mais vou ver. Outras culturas olham pelo copo meio cheio. Vou dar um exemplo que eu acho bastante diferente do brasileiro, é a cultura dos filipinos. É proibido chorar, não se chora no velório dos filipinos. As vigílias são no mínimo 6, 7 horas. É uma festa. Há comidas, a bebida não pode ser alcoólica, não pode haver choro. As pessoas, então, olham ao contrário. Poxa, eu não estou aqui para pensar no que eu não vou mais ver aquela pessoa. Eu estou aqui para pensar no privilégio que eu tive de ter aquela pessoa comigo por tantos anos. Celebrar a vida da pessoa. Aí tem outro que é bastante interessante, são os ganaenses. Eles têm os famosos caixões ganaenses, que são caixões com formato de iPhone,
com o time de futebol preferido. E antes do enterro, quatro ou seis pessoas, dependendo do peso, carregam os caixões e tocam música, e tem que dar pelo menos 3 voltas em volta, e a família toda celebra. Pode acontecer acidentes, mas é uma forma, eles são bastante animados. Então é uma outra forma de enxergar a morte. Sim. Eu acho que talvez os filipinos e os ganaenses são bastante diferentes de nós brasileiros. E aqui no Reino Unido, os ingleses? Aí, pronto, é um pouco mais parecido conosco, da saudade, mas tem aquela coisa do inglês de ser mais controlado. É muito mais. Quando eu lido com o inglês, porque tem. Que a primeira coisa que eles fazem, olha, eu peço desculpas se eu chorar. Tem aquela coisa de, não, por favor, é o seu pai, é a sua mãe. Não existe isso de pedir desculpa. A gente está aqui. E eu noto que eles até se abrem um pouco mais. Sim. Acontece muito isso. Quando eles sabem que eu sou brasileiro, eles acabam por se abrir mais. Mas o inglês é muito mais Mas, no geral, contido. eles não querem demonstrar nenhum tipo de sentimento. Choro, você não vai ver, a pessoa vai estar lá triste, baixar a cabeça, silêncio absoluto. É como a gente viu o da Rainha da Inglaterra. Sim. Aquele silêncio. É bem assim os ingleses. Tem a parte triste, mas é muito mais contido do que nós brasileiros. Sim. E você já teve alguma experiência, alguma situação que, quando você conta o quão rápido é o enterro no Brasil, eles se assustam? Qual é, as outras pessoas escutando, qual é a tradição brasileira? Engraçado, quando eu comecei nesse trabalho, a primeira coisa que eles me diziam, os brasileiros têm emoção à flor da pele, eles choram. Eles não é uma coisa meio que, não posso dizer que é uma coisa engraçada para eles, mas eles ficam surpresos com a forma que a gente lida. Eles entendem, porque é igual, mas aquela coisa do contido, eles sempre comentam, os brasileiros choram bastante, gostam, aquela coisa, tem um caso que me contaram, eu fui para um funeral de um brasileiro que se jogou num caixão, isso é normal, eles sempre usam esse exemplo, isso é normal no Brasil. Acontece realmente, a pessoa está muito triste, uma morte que de repente não foi uma morte, aconteceu, não foi, não Eu estava acredito doente. que é por causa do tempo do luto, né? A pessoa mal tem tempo de digerir digerir o que aconteceu, né? E já provavelmente. tem que resolver parte burocrática de escolher cor do caixão, tipo da flor, e até você assimilar tudo isso que está acontecendo, quando você vai ver, já aconteceu, e é uma outra maneira, né? Como você falou, é cultural, não que um está certo e o outro está errado. Todos, claro, estão em luto ainda, né? Estão no período de aceitação do que aconteceu. Só que no Brasil é tudo muito mais rápido. Talvez pelo fato do clima, né? Do Brasil também. Isso faz com que o corpo deteriore muito mais rápido, né? Por causa do calor. E não é todos que fazem o embalsamento lá no Brasil, né? É muito raro até existir. Se me permite uma coisa, até olhando por esse ângulo da comparação, uma coisa que talvez no Brasil seja bastante diferente ou inusitada, é que aqui existe muito, são os planos pré-pagos. Sim. Que as famílias planejam antes, a família ou a própria pessoa planeja tudo antes. A própria pessoa vai, eu quero aquele caixão, eu quero aquele cemitério, e já paga tudo antes. Então, quando acontece, e eu não estou a dizer pessoas que estão com câncer, por exemplo, vão morrer. Não, são pessoas com 60 anos, já começam a planejar. Eu não quero deixar, talvez, a parte financeira, aquele uma dívida para a família. Então, já prepara tudo antes. Uhum. É uma outra forma completamente diferente de ver, cultural. Exato. É a maneira como se enxerga, né? A morte. Sim, sim. Muito bem. Agora, André, conta para nós em relação a treinamentos. Você falou para mim que fez um tipo de treinamento para dar um suporte emocional para aquela pessoa, para aquela família. Hoje em dia, a gente sabe que a gente saiu de um período de pandemia, né? Acredito que deva ter sido bastante complicado para você, assim como foi para mim também no hospital. Foi uma época que existia até containers com frigorífico e a gente via muita gente que tinha falecido ali. Os hospitais colocaram isso dentro do estacionamento até do hospital, porque
Não tinha espaço? Não tinha espaço dentro do hospital. Foi bastante triste. Eu até fico arrepiada ainda de lembrar. Conta para nós como foi a sua experiência durante essa fase. Esse foi um bom exemplo dos containers. Tivemos 3 3 containers lá, refrigerados. porque não tinha espaço. Uhum. Porque o grande problema, a gente lida muito com repatriação. Porque não é uma coisa que qualquer funerária, acho que até vale a pena enfatizar isso, não é qualquer funerária, porque tem toda a parte burocrática, tem que se saber o contato com a empresa aérea, com os aeroportos, então é uma parte mais complicada. Então não é qualquer funerária que faz isso. A gente faz bastante, a gente faz em média 200 repatriações por ano. Na época da Covid, esse número chegou próximo a 300, foram 290. E a gente não tinha espaço. E como é que você vai dizer não para uma família? Olha, a gente não tem espaço. E o que é que acontecia? A repatriação acabou por atrapalhar as pessoas, os britânicos, que queriam fazer o enterro aqui. Porque como a gente não tinha espaço, não podia voar, porque os voos foram suspensos. Então a gente tinha que manter aquela pessoa ali até poder ter um voo que a família pudesse mandar o ente querido. E a gente não tinha, então foi complicado. Foi acho que o período que a gente trabalhou mais, porque eram muitos casos, e ao mesmo tempo, acho que de tudo, quando a gente está lidando com morte, talvez o próprio medo, o receio, as famílias, porque tem muita família que vem, por exemplo, a viúva, que já é uma pessoa de idade, estava se cuidando por causa da Covid, tem que sair de casa para ir lá, então é complicado, foi bastante complicado. Eu acho que talvez, mais do que o trabalho em si, foi o medo que todo mundo teve, o medo da pandemia, o nosso medo, o medo das famílias. Então a gente fez muita informatização, a gente colocou um WhatsApp, que a gente passou a receber, não só nós mesmos, mas os próprios órgãos ingleses, que era tudo no papel. Como tudo, o Zoom passou a ser uma ferramenta obrigatória pela internet, então a gente passou a aceitar documentos enviados pela internet. Os organismos britânicos passaram a aceitar. Então, por um lado, o processo passou a ser muito mais rápido, por causa da Covid. Acho que, se algum benefício, é que hoje em dia as famílias podem fazer, se é longo, para as famílias brasileiras antes era ainda muito mais longo. Hoje a gente consegue fazer uma repatriação para o Brasil, num caso típico, 2 semanas. 2 semanas. Antes era no mínimo 1 mês. Porque os documentos tinham que manualmente serem entregues ou enviados por correio. Hoje é tudo pela internet. Então, isso foi uma lição que foi aprendida com a pandemia. Sim. E que até hoje é utilizado. Sim, que ajudou. Ajudou. Especialmente para os brasileiros que querem fazer tudo muito rápido. Sim, sim. André, então agora vamos fazer um resumo do que a gente falou aqui. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil recomenda a gente procurar uma casa funerária. Quando a pessoa chega à casa funerária, quais são os tipos de documentos que são necessários para dar continuidade nesse processo de repatriação? Ok. Então, a família tem que nos dar um documento de identificação do falecido ou falecida, passaporte, que é o mais indicado, sempre original, e a certidão de óbito. Isso é que a família tem que nos dar. Com isso, a gente vai, então, organizar todos os outros documentos. A gente precisa de um documento atestando que não há nenhum tipo de infecção com aquele corpo, por exemplo, AIDS, HIV, porque se houver, aí é um outro procedimento completamente diferente. Tem que ter um outro documento que vem do coroner. Coroner é o departamento do governo que tem autoridade sobre todos os falecidos aqui no Reino Unido. Então, ele é que decide tudo. A gente entra em contato e ele, então, vai emitir um documento que é chamado, muito engraçado, Out of England, que é exatamente fora da Inglaterra, dizendo que, ok, aquele corpo tem a permissão do coroner para sair do país. Sem essa permissão, nada acontece. Com isso nas nossas mãos, a gente volta para a família, que tem que ir no consulado brasileiro, fazer o registro do falecimento. No caso do Brasil, a gente prefere que vá as famílias. Por exemplo, em Portugal, nós vamos para a além da família, nós podemos ir, porque o consulado exige que, se não for a família, tem que registrar em cartório uma procuração, tem que pagar para ser autenticada, então acaba por ser mais barato e mais fácil para a família ir ao consulado brasileiro. Eles emitem a certidão de óbito no mesmo dia, aí a família traz de volta esse documento, com esse documento a gente pode marcar o voo. E a partir daí o procedimento acaba em termos burocráticos. Nesse período a família pode, claro, visitar, a gente
a gente incentiva a família para dar o último adeus. Nós temos conhecimento de padres brasileiros, espanhóis, filipinos, padres hindus, para ir lá fazer toda aquela parte religiosa final, antes da viagem, e a família se despede por aqui, e depois o voo é feito, não precisa a família estar no mesmo voo, e então é recebida no Brasil, por exemplo, em São Paulo, no Rio, Recife, Salvador, e o que a família tem que, no caso, fazer, achar uma funerária no Brasil para fazer o enterro no Brasil. Uhum. Esse é o caso mais típico. Agora, existem as nuances. Se a pessoa morreu no hospital, morreu com a doença que já estava doente, já era previsível, tudo corre como eu comentei. Mas se, por exemplo, a pessoa teve um ataque cardíaco, morreu num ponto de ônibus, Um acidente, aí tudo complica. É assim, a gente faz tudo na mesma, mas eu gosto de avisar a família que os prazos têm que ser bem mais elásticos, porque normalmente o coroner, então, vai querer fazer uma autópsia. E essa autópsia leva de 1 a 2 semanas, então a família tem que estar preparada. Ao invés das 2 semanas que eu mencionei, já passa a ser 1 mês e meio. Não há problema de haver deterioração, porque a gente fez o embalsamento. Mas a família tem que estar preparada e preparar a família no Brasil, que o enterro não pode ser tão rápido como eles gostariam, para esses casos. Se não ocorrer, se não for um desses casos, a gente consegue fazer em 2 semanas. entendi. E aí, isso acontece, essa demora maior, por conta do serviço da necrópsia. Que aí a pessoa pensa, por que não faz rápido? Não, porque são milhares de pessoas. Vai para uma fila. E à medida que vai chegando, a gente sempre brinca. Olha, você quer realmente que seja rápido? A gente sempre fala, chateie. Fique no pé do coroner, a gente passa até o contato do coroner, porque nós, como funerários, não podemos ficar cobrando. Mas a gente sempre fala, olha, a família está com muito distress, queria muito que isso acontecesse rápido, mas aqui no Reino Unido tem uma loteria, que é a loteria do Postcode Lottery. É quase que igual. A depender de onde você mora em Londres, pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Eu vou dar um exemplo. Se você mora em Croydon, 1 mês e meio. Se você mora aqui, por exemplo, já no centro de Londres, no norte de Londres, é muito mais rápido. Tudo depende do código, talvez por terem menos casos. Então, tudo depende. É uma coisa que nós, funerais, não podemos controlar. E agora, no caso, se a família está no Brasil e a pessoa morava aqui sozinha, sem nenhum familiar? Aí, a única coisa que muda é o tal documento, que a família tem que fazer. O interessante é que pode ser feito no Brasil. Pode ser a autenticação, a família faz uma procuração para a gente tem um modelo, Aí vocês fazem a autentica no intermediação. Brasil e envia para a gente. A partir daí, a gente pode fazer todo o resto. Entendi. O consulado aceita autenticado no Brasil. Tem hoje em dia também, por causa da Covid, tem a autenticação eletrônica. O consulado também aceita essa notarização eletrônica. Para a pessoa não ter que ir no cartório no Brasil, faz online e o próprio consulado recebe a notificação, a gente vai lá e tudo bem, a gente faz todo o processo. Entendi. Muito obrigada, André. Foi muito bom, foi muito esclarecedor. Como eu falei no começo do programa, a intenção da gente aqui é esclarecer e informar quais são os passos a serem tomados, claro que com muito respeito e muita empatia, numa fase que não é fácil para ninguém, né? E é muito bom saber que você está fazendo esse trabalho aqui, que você é brasileiro, entende das diferenças culturais, pode dar um suporte maior. E eu gostaria de te perguntar como que a gente faz para te encontrar. Pronto, eu vou deixar aqui meu contato telefônico e também o meu e-mail. Meu e-mail é André, sem acento, @tcrib, que é TCRI, B de bola novamente, tcrib.co.uk. Esse é meu e-mail e o telefone é o 0207 476 1855. Aí vão ter diversas opções, eu sou a opção 2, vem diretamente para mim. Aí já pode falar português comigo. Muito bem. Muito obrigada, André. Obrigado pelo convite. Nós da TV Londres agradecemos a você por ter nos acompanhado no programa Saúde e Bem-Estar com um foco em repatriação de corpos. A repatriação não é somente um simples transporte. É muito importante e é muito gratificante a gente saber que podemos contar com um brasileiro aqui no Reino Unido, nessa hora que é muito delicada e muito sensível a todos os envolvidos. Programa Saúde e Bem-Estar, TV Londres, o mundo passa por aqui.